Oferecimento Nova Skin. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Interlagos em São Paulo. Numa tarde de sábado de muito sol, temperatura subiu muito. Foi para 33 graus a temperatura ambiente. 60 graus a temperatura da pista. Praticamente não existe um vento forte, 1,1 metro por segundo. Nenhuma possibilidade de chuva, 36% apenas a umidade relativa do ar. Ou seja, condições ideais para um grande treino, para uma grande performance. 4 pilotos vão atrás da pole position, sem dúvida alguma. E desses 4 pilotos, 3 deles estarão disputando o título mundial a partir de agora, daqui a pouquinho, quando eles entrarem em seus carros. Os 2 pilotos da McLaren. A sensação do momento da Fórmula 1, Lewis Hamilton, que lidera o campeonato 4 pontos à frente. O segundo colocado é o companheiro dele, adversário e desafeto na McLaren, que é o bicampeão Fernando Alonso, que tem 4 pontos menos. E depois, 3 pontos atrás do Alonso, consequentemente 7 pontos atrás do Hamilton, vem o piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen. Felipe Massa corre por fora. Aí você está vendo a dupla, Ron Dennis e Mansur Ojé. O Ron Dennis, o ex-mecânico que virou dono da McLaren, e o Mansur Ojé, que pôs o dinheiro, este árabe saudita, que pôs o dinheiro para que a McLaren desse o grande pulo para virar uma grande equipe. Torcida de pilotos, torcida de equipes, e aí está Lewis Hamilton. Portanto, vale a pole position. Só que o mais rápido no treino, agora há pouco, aquele que mostra como o carro está para brigar pela pole, foi Felipe Massa. Ele corre ali, você está vendo aí a volta do Felipe, que ganhou de ponta a ponta aqui no último ano, quebrando um jejum de 14 anos sem vitória de um piloto brasileiro. O Massa, que foi consagrado no macacão verde e amarelo, está de novo de macacão vermelho. Hoje vamos ver o que acontece amanhã, quando o Massa participa da corrida. Mas claro que ele vai ter, se necessário, que ajudar o Kimi Raikkonen. Reginaldo Leme, nós estávamos em 1986, quando 3 pilotos disputaram o título na última prova. Foi a última vez que isso aconteceu na Fórmula 1. E ali nós tínhamos um brasileiro, dessa vez não temos. Nós tínhamos o Nelson Piquet, Nigel Mansell e tinha Alain Prost. E o que pintava é que quem menos teria chance seria o Prost naquele momento. Exatamente. Só que explodiu um pneu do Mansell, o Piquet queria até o fim, mandaram ele vir para o box, ao vir para o box ele entregou o campeonato para o Prost. Você está imaginando que alguma coisa assim possa acontecer? Pintar um azarão do Raikkonen ser campeão? Boa tarde. Boa tarde. As semelhanças são muito grandes. Eram 2 de uma equipe que dominou o campeonato, que era o caso da Williams, o Piquet e o Mansell. E agora são 2 da McLaren. A diferença é que a McLaren não dominou o ano todo. Ela dividiu com a Ferrari, tanto que em 16 provas, cada uma venceu 8. Então a coisa está mais ou menos dividida. E 8 pole position também? E 8 pole position também. Mas o azarão era o Prost e acabou campeão. O azarão hoje a gente pode considerar o Kimi Raikkonen pela matemática. Não, o Raikkonen não era azarado? De azarado passou a azarão e pode ser o sortudo. Eu acho que passou a sortudo, porque o que a Ferrari errou contra o Felipe, deu azar com o Felipe. Se a gente contar aqui, montaram o câmbio errado na primeira corrida, ele largou em último. Esqueceram de balancear uma roda, ele perdeu a corrida, chegou em segundo, perdeu pontos ali. Esqueceram de reabastecer o carro dele na Hungria. E depois montaram um amortecedor errado que quebrou na 7ª volta em Monza. Apenas para registrar que o Felipe podia estar disputando esse título, talvez até em primeiro no campeonato. Poderia realmente, ele admite que fez alguns erros também, mas os erros mais gritantes, assim, que prejudicaram mesmo esse desempenho final do Felipe, principalmente na segunda metade do campeonato, foram da Ferrari. Muito bem, mas de qualquer forma, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso vão disputar o título, e mais o Felipe Massa, porque não há dúvida que um dos 4 vai conquistar essa pole position. Está lotado Interlagos. Aliás, diga-se de passagem, a pista está muito bonita. Foi elogiada ontem pelo Bernie Eccleston, foi elogiada pelos pilotos. O trabalho da prefeitura, a prefeitura fez um trabalho sério, investiu um dinheiro grande e promete nos próximos anos fazer um investimento ainda maior, terminando as arquibancadas, mas é preciso também pensar na infraestrutura do autódromo, locomoção interna. Para quem não compra um ingresso muito caro, tem que andar alguns quilômetros do autódromo adentro para chegar no seu local. Mas tudo isso está sendo pensado, está bonito, está cada dia mais bonito Interlagos. Isso é importante. A gente vem do Pan-Americano, com as novas praças, com a Arena Olímpica no Rio, com a natação, com o novo Maracanãzinho. O Maracanã foi um espetáculo na última semana, e Interlagos está aí bonito. E especialmente, hoje não. Estaremos apresentando estrelas em função dos treinos aqui da Fórmula 1. Luciano Burti.
Você poderia se imaginar dentro de um desses 3 carros, não? Você que pilotou 2 anos na Fórmula 1 e foi mais um ano piloto de teste da Ferrari. Seria bom, né? Se tivesse no lugar do Hamilton, na verdade, porque ele liderando o campeonato e com a performance que ele tem mostrado, seria o carro ideal para estar dentro. Quer dizer, então você considera que o Hamilton é o seu grande favorito? Porque ele é o único que não tem obrigação de vencer a prova, né? Quando você está numa decisão de campeonato com muita pressão, já não tendo obrigação de vencer, já é um grande ponto. Então eu acho que ele tem essa grande facilidade para conseguir chegar ao título. Ele não foi protegido o ano todo, não? A gente tem que dizer que foi um pouco sim, né? A gente sabe que nem falaram agora, vamos botar um fiscal da FIA para fiscalizar o que a McLaren faz. É impossível. Você para fazer um motor um pouco mais potente ou para mexer alguma coisa no sistema eletrônico, basta um clique no computador, não tem como você fiscalizar. Todo mundo sabe, o Ron Dennis agora deixou muito claro que, né, a preferência dele é o Hamilton, falando inclusive que o adversário maior deles era o Alonso. Então, é isso aí. Só para que as pessoas vejam, você estava vendo ali a distância da pista, a volta recorde do Montoya, quando os carros eram diferentes, os pneus eram diferentes, ainda com a Williams em 2004 com 217 km por hora. Aí você vê o desenho do circuito de Interlagos, os 3 setores, os 3 trechos, uma curva uma pista completa que exige muito do conjunto, dos pilotos, dos carros, freio, velocidade, tem descida, tem subida, curva de alta, curva de baixo. E o Prost sempre fez questão de dizer que essa era a pista mais desafiante. Normalmente a pista mais desafiante para os pilotos é Spa-Francorchamps, mas o Prost fez questão disso. Aí a pontuação: o Hamilton com 107 pontos, o Alonso com 103, o Raikkonen com 100 pontos, Felipe Massa vai ser 4º colocado em qualquer hipótese, tem 86 pontos, e a briga ali, que não existe mais, o Heidfeld já é o 5º, o Kubica já é o 6º, e aí a sequência da pontuação deste campeonato. Então, desde 1986, há 21 anos, portanto, que um campeonato não chega para ser decidido por 3 pilotos. Em 1986, a expectativa era que um carro da Williams conquistasse o título, ou com Mansell ou com Nelson Piquet. Acabou ficando para Alain Prost. Será que acontece a mesma coisa aqui, já que é muito difícil realmente para o Raikkonen? Vamos pensar mais hoje em cima da classificação e depois amanhã naquela soma de pontos. Se um chegar em primeiro, outro em que lugar tem que chegar. Única coisa que é garantida: o Hamilton chegou em segundo, acabou. Chegou em segundo, não adianta quem ganhou, quem perdeu, quem bateu, quem ficou, quem andou para frente, quem andou para trás. Aí o Nakajima, o filho do Nakajima, tendo aí essa oportunidade de dirigir um carro de tantas vitórias e tantos títulos. E que andou bem, hein? Como o carro da Williams, e que chegou a andar direitinho. Vamos dar nossa primeira passada pelos boxes. Vamos ver lá. Vamos começar com a Mariana, para saber onde a Mariana se encontra, onde ela está nesse momento, a Mariana Becker. Boa tarde, Galvão. Eu estou aqui no paddock, onde fervilham as notícias sobre as trocas de posições nas equipes, e uma novidade: Yamamoto, Ralf Schumacher e Trulli devem fazer testes para a Spyker do dia 13 ao dia 15 de novembro na Espanha. A Spyker, que no ano que vem pode se chamar Force India, de acordo com os novos donos. Galvão. Muito bem, Mariana acompanhando ali no paddock. E o Carlos Gil? Garanto que ele deve estar entre a McLaren e a Ferrari, por ali olhando tudo de um lado e do outro, para ver o que está acontecendo, para trazer todas as informações. Boa tarde, Carlos Gil. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, Reginaldo, Burt, Mariana. Exatamente, estou por aqui circulando pelo paddock e presenciamos um encontro muito bonito, um encontro até histórico. A Viviane Senna, irmã do Ayrton, com o Lewis Hamilton. A Viviane fez um convite oficial ao Hamilton para que ele visite o Instituto Ayrton Senna, a sala de troféus do Ayrton. O Hamilton, que se declarou um grande fã do Senna, e aliás o Senna também era ídolo do Fernando Alonso. O Fernando Alonso fez questão de falar muitas vezes do Ayrton Senna durante essa passagem aqui por Interlagos. Havia uma expectativa de que o Hamilton pudesse até visitar o túmulo do Ayrton Senna, mas ele desistiu, achou que poderia haver uma confusão muito grande em um lugar onde o respeito é exigido, que é um cemitério. Então ele deve, na segunda-feira, dependendo um pouco também, claro, do resultado do campeonato, do que vai acontecer, mas pode fazer essa visita ao Instituto Ayrton Senna, Galvão. Ele se disse, inclusive, emocionado, que o coração bateu mais rápido quando contaram a ele que o hotel onde ele está hospedado é pertinho do cemitério onde se encontra lá o túmulo do nosso Ayrton Senna. Olha só a coruja. Tem muita gente que acredita que é um símbolo da sorte. Aí a coruja. Muito bem, vai começar o treino. Como sempre serão 15 minutos. Os 6 mais lentos ficam fora. E aí 16 carros vão para a segunda parte.
Mais 15 minutos. É quando eles andam mais rápido realmente. Quando apenas 10 vão para a Super Pole. Vão disputar a pole position. De quem será a pole position? Ontem, pela manhã, com pista molhada, Ferrari melhor que McLaren. À tarde, com pista seca, McLaren melhor do que Ferrari. E hoje, pela manhã, com o sol, não com a temperatura 32, 33 graus, mas com a temperatura 27, 28. Temperatura da pista 52, um pouco mais fresca agora que está a 60 a pista. A Ferrari meio que deu um passeio. Felipe Massa virou. Mais uma vez, então, vamos justificar para vocês a não exibição de estrelas. Como já havíamos informado antes, hoje estamos com as emoções da Fórmula 1. O Felipe Massa virou em 1:11.810. O Hamilton foi segundo, 1:11.934. O Raikkonen foi terceiro, 1:11.942. E o Alonso foi apenas o oitavo, 1:12.594. Olha o rádio aí. Justamente a equipe da RBR falando pro Mark Webber que a temperatura subiu de 6 a 7 graus em relação ao treino da manhã. E eles sabem que isso faz diferença no desempenho e no equilíbrio do carro. Então já estão alertando o Mark que não deve estar tão bem o carro quanto estava de manhã. Pela manhã o Massa foi mais rápido, o Hamilton foi o segundo, o Raikkonen o terceiro, o Mark Webber foi o quarto. Leão de treino, Mark Webber foi o quarto com a RBR, que evoluiu muito a RBR nessas últimas corridas, hein, Reginaldo? Com o Mark Webber e com o Coulthard, principalmente o Coulthard fazendo corridas táticas, tem conseguido bons resultados. É o trabalho do desenhista, do projetista especializado em aerodinâmica, o Adrian Newey, que demorou um pouquinho para surtir efeito, mas que da metade do campeonato para cá realmente melhorou muito. E depois o quinto mais rápido foi o Trulli. Rubens Barrichello foi o sexto mais rápido. Rubinho está muito bem com a vida, com a cabeça, com a vida, com a família, com a mulher, com os filhos, curtindo se aproximar ao fato de que ele vai ser o piloto de carreira mais longa na história da Fórmula 1, porque ele vai... Depois dessa aqui serão 3 apenas menos que o Patrese, quer dizer, na quarta, não é isso? Chegando perto da quarta corrida, serão 7, me corrige o Reginaldo. Informação passada ontem eram de 3, mas então fica com o Reginaldo. Na verdade, o próprio Rubinho tem dúvidas porque existem contagens diferentes, mas a que ele leva em conta é a de 249 que ele faz agora empatando com o Schumacher aqui no Brasil. É porque ontem falávamos em cima do número de 252 corridas. Mas então, de qualquer forma, amanhã no Esporte Espetacular, um longo papo. Tive a felicidade de ter com o Rubinho, mostrando um outro Rubens Barrichello para você. O Rubens Barrichello, além de piloto, o marido, o pai, o filho, o chefe de família, o gente boa. Um Rubinho brincalhão, diferente um pouco daquilo que você vê normalmente. Aí você tá vendo o Sutil. Amanhã, claro que a partir das 9h30 da manhã, desde cedo, mas a partir das 9h30 da manhã no Esporte Espetacular estaremos com todas as informações. E às 2h da tarde a largada, a primeira das voltas que vão decidir o título mundial de 2007. O Galvão deu para ver já que o chute na volta dele foi 1,5 segundos mais lento do que o tempo dele na manhã, então dá sinal que a pista é mais lenta sim. E falando no treino da manhã, perguntavam também se o Alonso, a McLaren, estava de repente escondendo um pouquinho o jogo, ou se o Alonso, por ter um motor já um pouco mais usado, estava economizando o giro do motor, porque a Ferrari mostrou muita facilidade, né, em andar na frente. Então vamos ver agora o que vai acontecer, porque a incógnita ficou no ar. Mas uma coisa é certa. A batida que o Alonso deu no Grande Prêmio do Japão complicou a posição dele no campeonato, complicou a posição dele para essa corrida. Porque ali no Japão, eles estavam fazendo... Cada motor tem que ser preparado para 2 corridas. Se você trocar o motor, perde 10 posições no grid. Então eles preparam, digamos assim, vamos arredondar a coisa para facilitar a explicação, eles preparam um motor para 1.000 quilômetros. São 300 quilômetros de corrida, mais os treinos. Eles preparam um motor para ele resistir, tirar o máximo de potência possível, resistindo a 1.000 quilômetros a serem percorridos. Muito bem. Tanto o Felipe Massa quanto o Kimi Raikkonen e o Hamilton estão com motores novos para essa corrida. Como bateu no Japão, teve que usar um motor novo para a corrida da China, o Alonso. Com isso, essa corrida é a segunda corrida de motor dele. Os 3 têm motores preparados para 500 quilômetros. Você usa aditivo diferente, óleo diferente, lubrifica de forma diferente e pode chegar até 10 cavalos ou até 9, 11 de mais potência.
Isso aqui nessa subida da junção para o café, na subida da reta, faz uma grande diferença. Teoricamente, o Alonso está com o motor com menos potência do que o motor dos outros três. Isso significa o quê? Ele, para compensar, tem que tirar a asa. Para tirar a asa, perde a aderência na curva. Ele está numa confusão danada. Por isso o tempo dele mais lento lá. E na passagem de fim de reta dos quatro, ele foi bem mais lento do que os outros três. É um complicador para a corrida do Alonso, Reginaldo. É um complicador, não é tão sensível a diferença de potência, porque na verdade existe um limite no regulamento que é de 19 mil giros. Não pode passar de 19, isso ponto final. Agora, mesmo dentro dos 19, quem está com um motor que só vai andar esses 500 quilômetros e acabar o campeonato, essa regra o ano que vem começa todo mundo do zero, então ele está mais solto, ele não tem que economizar tanto, mas já tem carro parado. É o Sútil, que já tinha dado uma volta, tem carro parado. Nós temos aí, restando 8 minutos e 50, muito pouca gente foi para a pista, ninguém quis arriscar o comecinho da pista, mas já as feras têm que começar a andar. O Ralf Schumacher tem um 14.256, depois o Sútil que você viu encostando, agora o Kovalainen já faz um 14.248. Estão nos boxes, neste momento, apenas Felipe Massa, Rubens Barrichello e Kubica. Barrichello já saiu. Apenas Felipe Massa e Kubica. Os dois no box. Restando 8 minutos, vamos para 8 minutos e 20 para o final do treino. Então, aonde que se arruma essa potência quando você faz um motor para 500 km e não para 1000 km, Burt? Olha, na verdade, são todas as peças do motor que, quando resistência é o oposto de performance, né? Então você vê que vamos dizer, você vai usar um pistão um pouquinho mais leve, um anel um pouquinho mais fino, uma biela um pouquinho mais leve também, que gera mais potência, né? Tem mais facilidade no giro do motor. Isso faz com que ele seja menos resistente. Por isso, né, com o motor um pouquinho aí, com metade da quilometragem, você consegue aí extrair 10, 15 cavalos. Eu até me lembro quando eu corri de Jaguar aqui em 2001, eu tinha um motor de 20 cavalos a mais, que era 3 décimos mais rápido por volta. Então, de 10 a 15 cavalos a mais que o Hamilton pode ter de vantagem em cima do Alonso, pode chegar até 2 décimos, o que é uma grande diferença. O Felipe me disse ontem que até 1 décimo, porque não acredita que vai mais do que isso. Mas 1 décimo já é uma vida. Já é bastante. Se a gente lembrar, esse ano, sempre os 4 aí brigando por centésimos, então 1 décimo que você já tem de vantagem já é muita coisa. Mas você usou uma palavra aí, que aí me veio logo a expressão, uma das expressões mais comuns do automobilismo no Brasil. Quando capricha muito para arrumar potência, você falou em biela. Aí voa a biela. Tem que torcer. Vamos torcer para que no caso do Felipe não seja... Tem que torcer para não voar a biela. É isso aí. Porque em 86 arrumaram os pneus tão bons, mas tão bons e tão rápidos pro Piquet e pro Mansell que eles perderam o campeonato, Reginaldo. Acontece que uma das marcas que estava no campeonato, naquela época eram duas, né? Pirelli e Goodyear. A Pirelli tinha ganho a corrida anterior no México com o Gerhard Berger. Foi, por sinal, a primeira vitória da equipe Benetton. Aí a Goodyear preparou pneus para vencer, pneus mais fortes, para vencer a Pirelli lá na Austrália. E aí, quando explodiu o do Mansell, explodiu sem aviso nenhum no meio da reta, todo mundo ficou analisando aquela situação e realmente chamou o Piquet para o box. Restando 6 minutos e 30. Agora todos os carros já foram para a pista. Hamilton tem a volta mais rápida. 1:13.033. Veja que está longe do 1:11.810 conseguido pelo Felipe Massa há 2 horas atrás. No treino que acabou exatamente a meio-dia, horário oficial de Brasília. 32 graus a temperatura, segue subindo. 60 graus a temperatura da pista. Ventos de 1,4 metros por segundo. Deu para ver que o Hamilton já na primeira volta cometeu um erro bem grande aqui na do Senna, fez um tempo lento e assim mesmo o Alonso foi mais lento do que ele, então dá para ver que o Alonso tem dificuldade. O Alonso tem menos motor e faz diferença. Esse subidão aqui em Interlagos, motor é fundamental para esse subidão em Interlagos. E o Raikkonen agora também fez uma volta, mas também cometeu um erro, porque a pista está muito mais quente, dá para ver que perderam aquele equilíbrio da manhã, então vai ter que todo mundo se adaptar rapidamente para conseguir uma performance boa agora. A referência que eles tinham da manhã quanto à temperatura de pneu. E a partir daí a aderência, essa referência foi perdida com a temperatura subindo. Hamilton foi para os boxes, o Felipe Massa vem aí. E é importante também lembrar que todas as equipes estão aprendendo sobre o desgaste de pneus com esse asfalto novo. Toda a estratégia de corrida vai ser montada depois desse treino. Aí a volta do Felipe. Agora que ele vai fazer a volta rápida, ele tem que acertar essa volta para ficar entre os 16. Veja que ele já passa meio segundo abaixo do tempo do Hamilton. Tá em casa, tá à vontade, gosta de andar aqui, se dá bem com a pista.
ele foi campeão brasileiro pela última vez, quando foi na categoria de monoposto brasileira, e depois se mudou para a Europa para ser campeão italiano, campeão europeu, depois campeão continental, para depois chegar na Fórmula 1. Passando pelas outras categorias de acesso, até chegar na Fórmula 1. Você viu a primeira parcial como ele veio com facilidade? E agora sobrando mais, mas é muito rápido, hein? É em relação ao 16º, essa parcial. É o 16º, mas mesmo assim vem sobrando, Galvão. Dá pra ver que ó, ele é o mais rápido. Nas duas parciais vem pra pole position por enquanto. Pole position não é só dar pra frente, calma. É, a gente acaba se animando. Não, mas é muito mais lá, rápido. Veja 12.3. Um 12.3 contra um 13.0. Essa é a referência 7 décimos à frente do Raikkonen. Vamos precisar ver qual vai ser o procedimento da Ferrari. Se o Felipe Massa conquistar a pole position e o Raikkonen fizer o segundo tempo, que pode muito bem acontecer pelo que está sendo mostrado aí. E aí o Felipe puxa o Raikkonen ou ele deixa o Raikkonen passar e vem comboiando em segundo? Porque o Raikkonen tem que ganhar e o Felipe tem que ter a segunda posição para que as McLaren se compliquem ainda mais atrás para o Raikkonen ter chance. Porque veja uma coisa, o Raikkonen para ser campeão é complicado. Ele tem que ganhar o Grande Prêmio do Brasil, o Hamilton tem que ser no máximo sexto e o Alonso no máximo terceiro. Quer dizer, o Raikkonen ganhando e o Felipe sendo escudeiro dele chegando em segundo, já resolveu o problema em relação ao Alonso. Mas aí alguém tem que tirar o Hamilton da corrida, porque você imaginar que se ele não quebrar, chegar em sexto, é meio impossível. Então o Raikkonen está apostando em ganhar, em ter o Felipe em segundo e o Hamilton tem que quebrar. A estratégia é montada para corrida, para treino. O que interessa é os dois andarem na frente para largar na primeira fila. Depois eles resolvem a estratégia. Agora, você quer ver que coisa curiosa? Existe uma forma do Felipe ganhar a corrida e o Kimi Raikkonen ser campeão. É muito difícil dar isso, mas se o Kimi chegar em segundo, o Alonso em quarto, o Hamilton em oitavo, os três empatam com 108 pontos e o Kimi Raikkonen ganha por ter mais vitórias, que foi o piloto que mais venceu no ano, e aí o Massa estaria livre para poder lutar pela vitória. Então anota essa aí, deixa anotada essa aí para valer essa. E aí pelo menos fica tomara que valha essa. A corrida. A gente viu aí um torcedor especial do Kimi Raikkonen, que é o Mika Häkkinen. Bicampeão, finlandês como ele. A Finlândia que já tinha feito um campeão, o Keck Rosberg. É impressionante, são 3 títulos mundiais e pode aparecer um 4º título mundial para um país que, teoricamente, é muito mais adiantado no rally. Com grandes pilotos, com grandes participações. E na neve, né? Não no asfalto. Me lembro do Keck Rosberg, quando fez a primeira corrida na Fittipaldi. E eu fui dar parabéns a ele. Isso há mais de 30 anos atrás. E ele me mostrou uma foto dirigindo um carro de rally na neve, com o carro indo para um lado, os pneus apontando para o outro. Ele disse assim, vê se não é mais fácil na Fórmula 1 do que aqui. Felipe Massa tem um 12.303, restando 1 minuto e 35. Nesse momento, Jason Button, Ralf Schumacher, Anthony Davidson, Nakajima, Sutil e Yamamoto são aqueles que estão fora. O Yamamoto está tentando aí. O tempo limite é do Trulli com 1:14.224. O Rubens Barrichello está na 11ª posição com 13.832. E não tem tanta gente boa assim atrás, não. O Rubinho tem tido dificuldades para ficar entre os 12, pode muito bem ficar dessa vez. E repito, amanhã, no Esporte Espetacular, cobertura total. Esporte Espetacular é ancorado aqui do Autódromo de Interlagos a partir das 9h30 da manhã. E não perca um ótimo papo, agradável, divertido, solto com Rubens Barrichello, um Rubens Barrichello que você não conhecia. Amanhã você vai ver no Esporte Espetacular. E a partir de 1h05 da tarde, nós estaremos em definitivo aqui, já nos preparando e trazendo para você todas as informações e as reportagens. E às 2 da tarde, nós vamos para a largada do Grande Prêmio do Brasil, que mais uma vez vai decidir o título mundial. Olha o Ralf tentando arrumar um lugarzinho entre os 16. E é bonito a câmera on-board de Interlagos, se vê o trabalho do piloto. É uma pista que exige mesmo. E vê como melhorou as ondulações, né? O carro antigamente pulava bastante, agora você vê que tá tranquilo. E a subidona aí, ó. E toma de subir, ó. Aí é que o motor faz importância mesmo. As piores ondulações aconteciam aí, ó. Aí onde está o Ralf agora. Veja como ele vem para completar a volta. Vamos ver o tempo do Ralf. Ele faz 1:13.767. Conquista a 11ª posição.
Desce Rubens Barrichello para a 12ª posição. Agora o Rubinho caiu para a 13ª. Ele vai ter que melhorar o tempo. Ele está na pista e fez a primeira melhor parcial dele. Massa é o mais rápido, Raikkonen é o segundo, Hamilton é o terceiro, Weber é o quarto, Kubica é o quinto, Coulthard é o sexto, Trulli é o sétimo, Raikkonen é o oitavo, Lewis é o nono, Alonso é o 10º. Tá poupando tudo que tem direito, mas o Alonso está na pista, vai melhorar o tempo agora. Jenson Button. Ele vem mais baixo aí com o tempo do Sato. Olha, mais um que vai arrumar a colocação e o Rubinho vai cair para 15º. Mas o Rubinho vem bem na volta, vem melhor do que o Button. Ele vem melhor do que ele mesmo, o Rubinho, nas voltas anteriores. Olha, o Barrichello já fechou lá 1:13.661, já voltou para a 11ª posição. Agora cai para a 12ª, o Jenson Button está no limite em 16º. Fora estão Kovalainen, esse vai entrar. Acelerando aí, ó, vem vindo. Sato, Nakajima, Davidson, Sutil e Yamamoto. Vai sobrar pro Jenson Button agora, hein? Pode ser que sobe pro Jenson Button. Pela forma que vem pelas parciais, fica por isso mesmo. Na temporada toda, o Button em 16 provas de classificação, em 10 ele foi mais rápido do que o Rubinho, mas em Interlagos o Rubinho, gosto particular por essa pista onde ele foi praticamente criado, ele está bem melhor. Então o Felipe Massa foi o mais rápido com 1:12.303. E o Alonso, aquela volta que eu disse que ele vinha melhorando, fez o segundo tempo, 1:12.895. O Raikkonen o terceiro, o Hamilton o quarto. Tá tudo misturado. Só faltava realmente o Felipe Massa estar nessa briga do título também. Seria uma coisa absolutamente inédita, fantástica, para arrepiar o mundo inteiro, que vai estar ligado amanhã nas imagens geradas pela Globo. A geração aqui da Rede Globo, as imagens geradas, uma das poucas transmissões do mundo em que a Host Broadcast, ou seja, a que faz a operação e a geração das imagens locais, não é a oficial da FOM. Isso acontece, se não me engano, na Itália, no Japão e aqui no Brasil. Aí você está vendo o Mika Hakkinen ali no box do Kimi Raikkonen. Muito bem, Massa, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Weber, Kubica, Coulthard, o Coulthard, Trulli, Heidfeld, Fisichella, Liuzzi, Barrichello, Rosberg, Ralf Schumacher, Vettel, é bom esse Vettel, e Jenson Button, esses os que seguem. E nós voltamos, olha lá, derrubando tudo que a gente falou, ele tá sem asa, hein? 317.3 de melhor passagem, contra 316.8 do Hamilton, 316.7 do Felipe Massa. Tirou carga. Ou talvez tenha voltado assim, é verdade, talvez um pouquinho menos, mas acho que voltaram o giro do motor para agora poder andar de verdade. Voltaram no regime mais alto. Exatamente. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Ei, você que vai ser pai de trigêmeos. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Aí a tomada aérea do circuito de Interlagos. A pista em ótimas condições. E aí você está vendo o carro do David Coulthard. Este é o Lewis Hamilton. Aí o resultado do treino. Você viu aí o resultado do treino. Agora há pouco a gente falou do Mika Hakkinen. O finlandês foi lá, passou na Ferrari, deu um tapinha nas costas do Kimi Raikkonen. Desejou boa sorte. Mas foi lá ficar mesmo na McLaren, né? Que foi a casa dele, onde ele conquistou os títulos. Onde ele tem uma ligação muito forte. Muito bem. Esse treino agora vai mostrar quem realmente tem possibilidade de brigar pela pole position. Porque agora serão 15 minutos e apenas os 10 mais rápidos vão seguir na luta da Super Pole. E, mais que isso, agora é quando eles conseguem os melhores tempos. Quando eles andam mais leves e conseguem os melhores tempos. Porque no terceiro tempo, no terceiro trecho, quando realmente se decide a pole position, eles já estão mais pesados. Porque carregam o combustível que vão com o peso exato com que vão largar amanhã na decisão do campeonato. Estamos falando de pole position, vamos lá. Carlos Gil. Bom, Galvão, essa é a última pole position da temporada, o Lewis Hamilton que leva vantagem. Largou 6 vezes na frente, foi o piloto que mais vezes largou na frente. As poles do Hamilton foram Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Hungria e as duas últimas, Japão e China. O Massa tem 5, o Kimi 3 e o Fernando Alonso 2 pole positions. Mas o Alonso é o único com 100% de aproveitamento. Das 2 vezes em que frente, e Itália
ele ganhou a corrida. Fora da pista, a Fórmula 1 continua agitada, não é isso, Mariana? Isso mesmo, Carlos Gil. Agora há pouco se reuniram os chefes de equipe para restabelecer as novas bases do Pacto de Concórdia. A STR e Super Aguri são contestadas pela Williams, pela Spyker, que não consideram essas duas equipes construtores, por isso não poderiam fazer parte do campeonato de construtores. Pode sair uma decisão aqui do Grande Prêmio Brasil. Por enquanto, o que se sabe é que a ProDrive, o time B da McLaren, não vai fazer parte da Fórmula 1 no ano que vem. Galvão? Não ia fazer parte, já não vai fazer parte de novo. A Fórmula 1 precisa encontrar um pouco de paz fora da pista. É um espetáculo dentro da pista, o nível de pilotagem é excepcional, o campeonato super equilibrado, grandes momentos, grandes brigas na pista, mas ela precisa se entender. É um grande negócio, é um grande business, é difícil se chegar num acordo com tanto dinheiro, com tanta coisa envolvida, mas ela precisa dar um jeito de se entender fora da pista. Tudo bem que com essa liberação de compra de chassi tem que se estabelecer direitinho qual é a equipe que vai marcar pontos para aquela marca. Não pode uma equipe ter 4 carros marcando pontos e a outra ter 2. Mas o direito da ProDrive foi adquirido numa concorrência que ela venceu e tinham 17 candidatas. Então, era um direito adquirido realmente de participar do campeonato. Eu estava me referindo mais ao caso da ProDrive exatamente do que... Porque somar pontos, eles não vão deixar que 4 carros sobre ponto contra 2, que 6 sobre ponto contra 2. Agora, essa questão... Amanhã a ProDrive está dentro de novo. Depois da manhã está fora outra vez. Precisa chegar num acordo. Lembrando que a equipe do David Richards, né, que sempre por onde passou, teve muito sucesso. Ele foi campeão mundial de rally. E depois, enquanto esteve na equipe Honda, né, a equipe era muito melhor. Então, seria bom para a própria Fórmula 1 contar de volta com uma equipe mais forte para poder, quem sabe, ser uma equipe grande um dia. Olha, essas imagens que nós estamos vendo, essas imagens aéreas, você está vendo aí a expectativa do Alonso, mostrando, veja só, o público. É raro você ver um público desse no treino de sábado em qualquer circuito do mundo. Eu diria que vai encontrar isso na Inglaterra e na Itália. Exatamente, Silverstone e Monza. Silverstone e Monza. Você tem um público desse no treino de sábado, você acha no Brasil, você acha em Silverstone e você acha em Monza. Arquibancadas desta forma, cheias, o torcedor presente, na expectativa de quem vai... Olha só. Nem na Espanha, com os 2 títulos de Alonso, no sábado não se via tanta gente. Na Espanha, no sábado, é metade disso. Domingo fica difícil até para chegar de carro. Mas no sábado não é assim. Muito, muito bacana realmente a participação da torcida. Veja só, a torcida brasileira tomando conta de todos os lugares das arquibancadas, nas novas arquibancadas, o renovado circuito de Interlagos, que fica não só para a Fórmula 1. Vem para cá a decisão no dia 9 de dezembro, a decisão da Stock Car. Então todo mundo sai beneficiado com isso. Todo mundo sai beneficiado com isso, com o novo Interlagos, as condições. E à medida que isso fosse ampliando no entorno da pista, vamos ter realmente um circuito para que ninguém sinta vergonha, assim como temos, repito, as pastas esportivas herdadas do PAN, os novos estádios que vêm aí, quando a partir do dia 30 o Brasil foi confirmado como sede do Campeonato Mundial de Futebol da Copa do Mundo de 2014. É uma paixão que o brasileiro tem pelo automobilismo e, mais uma vez, eu quero lembrar uma frase assim, para mim ficou muito importante, do Michael Schumacher. Em 95, quando ele esteve aqui, ou seja, no ano seguinte à morte do Senna, e viu esse autódromo cheio, e ele me disse exatamente isso: vocês brasileiros estão de parabéns, porque a perda de um ídolo como o Senna, está aqui o público, e essa é uma paixão pura pela competição automobilística. E vamos lá, que linda imagem essa aí, saindo lá da reta oposta, fazendo um mergulho do lago, indo agora para o Laranjinha. Olha como tá bonita, a pista tá muito bonita. Muito bem, pode falar, Guti. O tá fazendo sinal aqui que eu não entendi, pode falar. Não é que fizeram, falando de transmissão, né? Tem uma câmera, essa câmera que a gente vê aquela imagem que você gostou, é uma câmera que percorre por um fio longo. E eu não tinha nunca visto uma câmera, somente no box, né? Que você tinha aquela câmera móvel. Agora vem na pista também. E é um trabalho muito bom que as imagens aí estão proporcionando. Muito bem, vamos buscando para você todas as imagens e amanhã o Domingão do Faustão começa às 6 da tarde com uma nova etapa da divertida Dança das Crianças e as emoções na Dança do Gelo. Cuidado para não cair. Amanhã 6 da tarde no Domingão do Faustão. Restando 9 minutos e 50 para terminar a segunda parte do treino. Tá aí o Ralf Schumacher. Será que realmente ele está se apresentando à aposentadoria? Tá sim, tá, deve ser a última corrida dele.
a não ser que tenha uma negociação com alguma equipe pequena, que eu não acredito que o Ralf vá querer isso, e ele pararia de correr com 6 vitórias e 6 poles na carreira. Aí o Ralf Schumacher na pista. Amigo, 6 poles e 6 vitórias, é para ir para casa orgulhoso. Se chegar à Fórmula 1, é um orgulho para qualquer piloto, que eu digo Luciano Burti, que está aqui. Não tem a menor dúvida. Claro que a comparação com o irmão fica ruim, mas aí... o irmão é outra coisa. Aí foi o que eu sempre brinquei com o Zoca, com o irmão do Pelé. Ele não joga bola, pelo amor de Deus. Aí você tá vendo o Ralf Schumacher. Daqui a pouco nós vamos ver aquela imagem bonita. A câmera que acompanha, quando a gente puder mostrar de novo para dar detalhes dela. A gente viu o Hamilton bem lento ali por dentro. Não sei se era para dar passagem para alguém ou se tem algum problema, hein? Só faltava essa, né? Bom, eles vão passar aqui na nossa frente já. Vamos ver se o Hamilton vai passar. Vamos ver se o Hamilton vai passar. Olha, o Raikkonen tá passando aí. O Ralf Schumacher tá passando aí. Ele vem lá atrás. Parece tudo tranquilo ali na McLaren. O Ron Dennis tranquilo. O Mansur Ojé em pé ali atrás. Acho que ele deu espaço mesmo. E esse que você tá vendo aí é o Alonso. O laranjinha. A impressão é que quando você chega ali, o laranjinha de Fórmula 1, que você vai pro Big 4, pro S, tudo parece que tá tudo colado, tudo junto, é tão rápido que eles chegam. Eu vou até te falar, Galvão, hoje eu tive o prazer de poder assistir lá a curva do laranja de perto. É impressionante a velocidade de um Fórmula 1. É algo assim que, para quem olha, até arrepia. É isso que nós vimos agora. Como eles passam rápido. A velocidade que eles chegam. O impressionante é a velocidade que eles chegam. Do laranjinha no Pinheirinho. Parece que tá colado, um tá colado no outro. Parece que tá no trilho, né? Parece autorama. Vamos lá, Mariana. Acabei de falar com o Heikki Kovalainen, ele disse que a falta, o problema dele, do fato dele ter saído dessa primeira fase do treino classificatório, que a culpa foi toda dele, que o erro foi dele, que ele está bastante frustrado com isso. O Fisichella dessa vez ficou, ele está fora do Kovalainen, última corrida do ano. Aí você está vendo o Felipe Massa. Vamos ver lá aquela imagem a que se referiu o Luciano Burti, do problema lá do... Olha só. A coisa foi estranha, porque o Raikkonen que estava lento. E aí o Hamilton chegou, tentou botar de lado. O Raikkonen deu uma fechadinha de porta. Já estava ali no jogo de perturbar a vida do outro. Aí o Hamilton recorreu mais, deixou o Raikkonen sair para ir embora. Tudo normal. Mas quem estava mais lento ali realmente era o Raikkonen no início. Mas fez a volta normal. O Hamilton fez 1:12.296. Ele está com o segundo tempo nessa segunda parte do qualifying. Aí você vai vendo o Felipe Massa. O Raikkonen tem 1:12.161, o Hamilton 1:12.296, o Massa 1:12.374, todo mundo traz o carro quietinho para casa. O Alonso 1:12.637, os quatro são os 4 mais rápidos ali. E McLaren e Ferrari já estão prontas para receber os seus carros aí, começar as trocas de pneus. A única diferença dos 4 é que o Alonso estava de pneu duro, que eu acho que como ele teve que usar um jogo de pneu a mais na primeira parte da classificação, ele preferiu agora tentar fazer o tempo para ver se garante entre os 10, para não ter que usar 2 jogos de pneu macio, que vai ser preciso para a corrida depois. Então, ele aí, nesse tempo, não está com o mesmo equipamento, tem a chance ainda de poder melhorar a performance dele. Quando eu falei com você na abertura, Butti, o Hamilton foi meio favorecido. Não está dizendo pela McLaren, não. Está dizendo pela própria FIA e pelos fiscais. Ontem, por exemplo, ele cometeu um erro que normalmente a punição seria ele perder lugares no grid. Porque usou 2 jogos de pneus de chuva, quando permitido era um só. A equipe errou, mas ele vai junto. A responsabilidade sempre é do piloto. E a punição não é em cima do Ron Dennis, é em cima do piloto. E mais uma vez a coisa foi deixada meio de lado e arrumaram uma punição de uma multa de 15 mil euros, 30 e poucos mil reais para a McLaren. É uma coisa, em outros casos também aconteceu. O caso dele com o safety car lá na corrida do Japão. A passada de furada de Shinkai em Monza, com aquele permanece, sem dúvida. Tem gente que acha que ele tinha que ser punido, gente que acha que não, mas a verdade é que parece que olharam sempre com bons olhos para o Hamilton durante o ano inteiro. Em 2 situações eu achei que ele deveria ter sido punido. Aquela da furada da chicane em Monza, se bem que houve um toque no carro,
no carro que ele estava tentando ultrapassar, e a na chuva lá no Japão. Agora, em relação a Interlagos, o próprio Alonso disse, o piloto para no boxe, ele não está sabendo que pneu que vão colocar no carro dele, não está conferindo isso. Então, mais um erro grosseiro da McLaren. Mas é que sempre esse tipo de erros acaba sendo a carga para o piloto. E dessa vez não foi. Protegendo ou não, o Bernie Eccleston deixou muito claro. Tomara que o Hamilton vença o campeonato. Ele já disse isso, então. Mas vai ser na pista mesmo. Restando 4:10. Vamos ver uma imagem no box aí, que às vezes dá essa coisa de trocar pneu. Olha só. O Hamilton vem chegando e não tem lugar para ele passar, ó. Ele ficou esperando o Massa. Ele ficou esperando o Felipe Massa recuar. E aí para poder chegar no carro dele, que o Massa já estava pronto para sair, mas aí ele não podia entrar e o Massa também não podia sair, ficou tudo atravancado ali. E no mesmo momento estava chegando o Raikkonen também, que ficou esperando também a troca do Massa. Bom, o ano inteiro a McLaren fez assim. Cada corrida, para o último trecho, um piloto tinha direito de estar uma volta mais leve, para ter vantagem para conquistar a pole position. Se vão fazer isso agora, não sei. Não, claro que não. Claro que aí é a favor do Hamilton. Depois que o Ron Dennis disse, para surpresa de todo mundo, que a corrida na China, corrida deles, McLaren, era contra o Alonso e não contra o Raikkonen, aí não vai fazer. Muito bem, e a Ferrari o ano inteiro foi assim. Quem é mais rápido nessa segunda parte do treino tem direito a ser uma volta mais leve para levar vantagem para a briga pela pole position. Também não sei se isso vai ser feito assim ou qualquer que seja o resultado, se eles vão dar o direito do Raikkonen estar mais leve para largar na pole position, o que seria absolutamente normal. É isso que eu ia dizer agora. Com certeza, nessa corrida, a preferência de primeiro piloto, vamos chamar assim, não é primeiro piloto na equipe não, o Felipe tem tratamento igual, mas para essa corrida especial, o Raikkonen vai levar vantagem na hora da estratégia, não há dúvida. A única coisa ruim aí é que desempataria a briga do Felipe e do Raikkonen, que por enquanto está 8-8 no ano em largar na frente um do outro. Mas é equilibradíssimo, foram aqueles problemas que aconteceram. Até o Grande Prêmio de Monza, o Felipe estava na frente do Raikkonen na pontuação. Mais um ponto de equilíbrio, até o Felipe contou para nós que ele está disputando aí com o Raikkonen quem vai fazer a volta mais rápida, porque o Felipe por enquanto está na frente, fez mais voltas rápidas do que o Raikkonen, mas se o Raikkonen fizer amanhã, eles empatam e no desempate o Raikkonen ganha, então até nisso existe um equilíbrio muito grande. A verdade é que o Raikkonen até o GP da França fez 32 pontos, de lá para cá fez 68. Quando o Felipe teve problema, lembre-se que logo depois veio a Alemanha, veio a Hungria, que teve aquele problema na Hungria, teve Monza, o Felipe teve problema em Monza, mas tá bom, tá ótimo, tá tudo muito bom. O Raikkonen era muito criticado na Itália durante toda a primeira parte, fez um péssimo campeonato. E até em Monza, segunda parte, quando ele já estava melhor, foi criticado também por tomar aquela ultrapassagem do Hamilton, na minha opinião, a grande ultrapassagem do ano. Depois é que ele reagiu mesmo e fez um bom final do campeonato. Mostrou que é um homem de gelo. Foi frio o suficiente para buscar essa reação. Vai terminar a segunda parte do treino. E nesse momento o Rubinho tem a 11ª posição. Falando em Rubinho, Gabão, a gente viu agora há pouco umas velocidades que mostravam ali no meio do S do Senna. Sempre no meio a gente sempre vê que a equipe da Honda tem uma velocidade muito alta no meio da curva. Então de curva o carro é rápido. Mas você vê que de reta era o carro mais lento. O Rubinho foi o piloto mais lento de reta. O carro não anda de reta. Então, infelizmente, é o pior lugar para você não ter desempenho. Porque você não só consegue o tempo de uma boa volta, mas nunca consegue também uma ultrapassagem na corrida. O Raikkonen é o mais rápido, o Hamilton é o segundo, o Felipe é o terceiro, Alonso é o quarto, Kubica é o quinto, Mark Webber sempre rápido é o sexto, o Heidfeld contra a BMW é o sétimo, o Trulli ali com a Renault em oitavo, perdão, a Toyota em oitavo, o Fisichella com a Renault em nono, Vitantonio Liuzzi com a outra STR na 10ª posição. Rubens Barrichello perde por uma posição de participar da Superpole, por enquanto é o 11º, mas tá na pista. Olha, tá na pista e quem sabe ele arruma aí, hein? Ele fez uma primeira parcial que é a primeira melhor parcial dele. Voltar a estar entre os 10 para o Rubinho seria uma grande vitória nesse final de campeonato. Ele tá louco para marcar um ponto. Ele tá louco para marcar um ponto. Tá desesperado de não ter marcado ponto nenhum o campeonato inteiro. O que não aconteceu para ele em 14 temporadas na Fórmula 1.
Sobre tudo isso ele conversa com você amanhã no Esporte Espetacular. Um Rubens Barrichello diferente. Numa boa. Agora ele cai para a 13ª posição. Trulli também está fora. O Rosberg entrou, o Coulthard também entrou. Aí o Rubinho consegue a 10ª, perdeu a 10ª posição. Ele conquistou a 10ª posição imediatamente. O Heidfeld, que tinha vindo para trás ali, conseguiu. Quem é que fechou essa volta e tomou o lugar do Rubinho? O Trulli que tinha caído. O Trulli com a Toyota, mas... E por menos de um décimo só mais rápido. Veja que o Rubinho tem 1:12.932 e o Heidfeld tem 1:12.888. É estranha essa posição do Heidfeld aí em 10º. O Kubica está na 5ª posição, muito mais rápido o Kubica aqui em Interlagos. Aliás, o maior show, um dos maiores shows de pilotagem já vistos aqui em Interlagos, na história de Interlagos, foi do Kubica. Quando ele correndo de Fórmula Renault na Europa, chamaram ele aqui para dar uma... para participar de uma corrida da última aqui. corrida do ano. Para não ficar chato para os outros, ele tirou o pé. Chegou 500 metros à frente de todo mundo. Não, porque tirou o pé, pediram para ele dar uma tiradinha de pé. Uma das performances mais fantásticas vistas aqui em Interlagos foi o Kubica andando de Fórmula Renault. Anda muito rápido, anda rápido em qualquer lugar o Kubica. Falando aqui do Rubinho, ele ficou de fora, é uma pena, mas ó, meio segundo mais rápido do que o Button. Então, se ele deixou para andar bem em algum lugar, foi justamente aqui no Brasil, na última corrida do ano. Vamos ver amanhã. E largando na 11ª posição é bem melhor do que ele vem largando ultimamente, quando ele vinha largando mais lá atrás, sendo obrigado a botar combustível para uma parada só e sendo mais lento durante todo o tempo na corrida, brigando ali para chegar em 12º, 11º lugar. Vamos ver se de 11º ele consegue finalmente partir para esse ponto. Então Raikkonen, Hamilton, Massa, Alonso, Kubica, Weber, Rosberg, Trulli, Coulthard e Heidfeld. Daqui a pouquinho vão brigar pela pole position. Mas para dizer a verdade, esse é um dos que vai brigar. Hamilton, Alonso, Raikkonen e Felipe Massa são aqueles que vão brigar pela pole position. Já já nós voltamos, aí sim para valer. Começando a decisão deste título mundial depois de 21 anos. Outra vez 3 pilotos decidindo tudo na última corrida e será aqui em Interlagos. Globo, a gente se vê por aqui. É de mola? De espuma. Qual a densidade? Vem com aquele colchãozinho em cima? Aguenta quantos quilos? As molas são ensacadas individualmente? Tem mais macio, mais duro, antialérgico, antiácaro, antimofo. Se um se mexe... Algumas coisas você precisa perguntar. Afunda muito? Outras não. Pode completar. Gasolina Petrobras. Testada nas pistas, aprovada por você. Agora o Brasil inteiro vai correr. A Renault está com parcelas incríveis e 3 anos de garantia. Mas você tem pouquíssimo tempo para aproveitar. Promoção Alta Velocidade Renault. Renault Logan com parcelas a partir de R$ 349. Megane Sedan com parcelas a partir de R$ 799. E Megane Grand Tour com parcelas a partir de R$ 899. Acelere para uma concessionária. Você já deve ter se perguntado, onde vai parar esse mundo? Mas em vez de perguntar, você pode responder, porque o mundo vai para onde você quiser. Juntos podemos mudar o rumo das coisas. Aqui no Banco Real, escolhemos o caminho da sustentabilidade. Um negócio só é bom quando é bom para todo mundo. E você? Para onde quer levar o mundo? Reinvente. Vem com a gente. O telefone fixo, como você conhece, não existe mais. Chegou o TIM Casa Flex. Agora, você tem fixo e móvel no seu celular. É mais barato que ligar do telefone tradicional. E quem liga para o seu fixo, paga tarifa para fixo. Viu? Já ligaram para o meu número fixo da TIM. TIM Casa Flex. O melhor do móvel com o melhor do fixo. Ei, você que vai ser pai de trigêmeos. Você que sai de férias hoje.
E você aí que deu uma cantada e funcionou, hein? Você que entrou na faculdade aos 40. E você, 35 anos, mas deram 25. É, vocês todos. Hello! Vocês ganharam o dia! Ou seja... Cerveja. Cerveja! Nova skin! Beba com moderação. O nome da mulher do Piquet? Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Mais uma vez a imagem lá de cima, lá do alto, mostrando Interlagos. A represa Guarapiranga ali ao fundo. E aí você vai vendo o box da Ferrari. Ansiedade no box da Ferrari, ansiedade ali da McLaren. 2 pilotos da McLaren e 1 da Ferrari vão disputar o título, os carros estão aí. Agora todo mundo quer entrar rapidinho na pista, quer dar o maior número de volta possível para gastar combustível, para depois ter 2 tentativas na briga pela pole position. Boa sorte, Felipe. Você não está na briga do campeonato, mas marca uma pole aí que vai ser uma grande festa para essa apaixonada torcida brasileira que viu você ganhar um brilhantismo em 2006. Aí o Rubens Barrichello que vai largar em 11º, tirando uma boa performance do carro. O Jason Button, companheiro dele, foi apenas o 16º. Vamos dar uma passada nos boxes. Olha os 4 Mariana carros Becker. à frente. Galvão, você estava falando agora há pouco de supercampeões, do Mika Hakkinen. Aqui atrás de mim está o Nelson Piquet. Encontrei Emerson Fittipaldi também e Niki Lauda, e os 3 são unânimes na opinião de quem vai vencer esse campeonato. Os 3 votam em Lewis Hamilton, embora Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi achem, é claro, que Felipe Massa vai vencer aqui o Grande Prêmio do Brasil. E o que os pilotos acham, Carlos Gil, os pilotos que estão na ativa? Olha, Mariana, entre os pilotos que estão na pista, a situação é diferente. Diversas pesquisas e enquetes realizadas por jornais e televisões do exterior apontam Fernando Alonso como o favorito entre os pilotos. Por exemplo, uma pesquisa do dia do jornal Marca da Espanha. Eu falei da Espanha. Alonso tem 8 votos, Hamilton tem 6, Raikkonen 4. E os demais pilotos não quiseram se comprometer, se abstiveram. Mas é um jornal da Espanha, Galvão. Muito bem, e hoje, depois de 2 caras, o riso rola solto com a galera do Zorra Total. Por falar em jornal da Espanha, ontem o Ron Dennis e o Norbert Hock convocaram uma coletiva de imprensa para a imprensa espanhola. Ajeitaram as cadeiras lá para a imprensa espanhola. Os espanhóis foram todos felizes da vida para fazer uma entrevista com o chefão da McLaren e o chefão da Mercedes, que é sócia da McLaren e equipa como motor a McLaren. Sentaram e tomaram meia hora de dura. O Ron Dennis deu meia hora de dura em cima deles, que o que eles estão escrevendo não é verdade, que a coisa não é assim. Não foi uma coletiva, foi uma bronca geral. É a cara do Ron Dennis. E o Norbert Hock teria dito até que tudo na vida há um momento para uma separação. Ou seja, deixando claro para eles, por mais que vocês falem, estrilem, escrevam, é assim mesmo. Mas foram lá atrás de fazer pergunta e tomaram bronca. Vamos lá para a parte final do treino. Os 4 vêm para a pista. Você está vendo o Hamilton, o Alonso logo atrás. Na sequência tem o Kimi, tem o Felipe. É bonita essa pista de Interlagos, né? Você vai para essa parte aí do Pinheirinho, do S do Bico de Pato. Bonita e seletiva, né? O piloto tem que ser bom para a cidade. E aí toma a aceleração, já vai para a junção, pega o subidão, aí é que o motor fala mais alto. Só subida, ó. Passa ali no café, já vai para a subida dos boxes, tome subida, mais uma puxada para a esquerda, reta dos boxes, sempre em subida. É o ronco dos motores e a freada por S do Senna. O contorno do S do Senna. E entra para a reta oposta. Aí eles entram pela reta oposta. As placas ali de freada. Fazem a freada para a descida do lago. Tomada à esquerda, freada para a descida do lago. Essa é uma curva importante, é um ponto de ultrapassagem importante. O piloto que está na frente tem que se defender um pouquinho, sair um pouco da trajetória. E aí o laranja. Essa é de arrepiar. Esse é o maior desafio. Arrepiar. Esse é o maior desafio. O laranjinha é brabo.
É de arrepiar. O próprio nome vem daí, né? Porque laranja, na pista antiga, hoje laranjinha, né? Porque mudou um pouquinho, é justamente isso. Aquele piloto que tirava o pé, que não tinha coragem de fazer rápido, era um laranja. Era um laranja. Daí que vem o nome. E aí diminuíram um pouquinho o traçado da curva e virou laranjinha. Quando você faz a tangência, é um ponto cego. Você não está vendo ali onde vai terminar. Você só sabe que ela vai terminar. Qualquer hora ela termina. E tem que permanecer na pista. Interlagos é fantástico como traçado, como circuito. Precisava de um asfalto desse realmente. Está sendo elogiado. Apenas sobrou um ponto de bump, parece. Sobrou um ponto. Mas era antes, o piloto vinha aí e parecia que ia desmanchar o carro. Uma coisa interessante que eu vi, Galvão, quando eu vi essa reforma grande que fizeram, a gente até, eu mesmo, vou falar que pensava que a FIA, né, ou a FOM, ajudasse no custo das obras. E não é não. É 100% da verba da Prefeitura aqui de São Paulo. Então, 100% do que foi feito aqui é mérito da Prefeitura aqui de São Paulo. Estão prometendo agora, para os próximos 3 anos, terminar todas as arquibancadas, fazer um centro de convenções e modernizar o autódromo. Deve haver um novo túnel. Exatamente no oeste do Sena. Ter acesso, transporte interno, novas vias de transporte interno, tudo isso precisa. Olha o rádio do Hamilton. Ó, o engenheiro falando que nessa posição que ele tá tranquilo, que ele pode dar mais uma volta para queimar combustível antes de colocar o pneu. Então, que está dentro do programado. Uma volta do previsto, né? Vamos dizer assim, ele tem tempo suficiente para conseguir fazer uma volta a mais, que é vantagem, para colocar o pneu e ter uma volta a menos de combustível. Então o carro vai estar um pouquinho mais leve. Por isso que sempre eles querem sair rápido para a pista. Explicando. Muita gente que pode estar vendo o treino hoje pela primeira vez, porque é decisão. Nessa última parte, os pilotos largam para esses 15 minutos finais com o combustível que eles vão largar para a corrida amanhã. Então o que eles estão fazendo agora? Por que eu não estou dando tempo? Ninguém está se preocupando com o tempo. Porque eles estão gastando combustível. A FIA faz um cálculo e o combustível é medido por quilo, não por litros. Quantos quilos se gasta por volta? Então, conforme o número de voltas que ele der até o final do treino, multiplica por X quilos por volta e recoloca esse combustível. Então eles andam, gastam o máximo, deixam o carro mais leve, brigam pela pole position e depois repõem o combustível. Só que eles tentam andar gastando menos em cada volta do que aquilo que foi previsto pela FIA, para levar uma vantagenzinha na reposição do combustível. Então tem tudo isso. Você tem que andar dentro de um tempo limite, você tem que gastar menos combustível. É toda uma mágica. É um jogo de xadrez entre grandes mestres. Não é só acelerar, mudar de marcha e virar o volante, não. Porque ao contrário da classificação na corrida, é melhor você ter o carro um pouco mais pesado para conseguir parar sempre um pouco depois. Então isso é sempre uma vantagem, é o oposto da classificação. Para a classificação, quanto mais leve você tiver, mais rápido você anda. Para a corrida, quanto mais combustível você tiver, depois você para trocar pneu e vantagem você leva. É o jogo de xadrez no mundo da velocidade. Olha a laranjinha. E numa pista de Interlagos, com subidas e descidas, cada 10 litros de gasolina, e eu já estou falando litros e não quilos, significa aproximadamente 4 décimos na velocidade. 4 décimos a mais se você tiver 10 quilos a mais, 10 litros a mais. 4 décimos a mais no tempo de volta. Né? Aí você vai ao bordo do carro de Kimi Raikkonen, finlandês, que está na disputa do título mundial, tem a situação mais difícil. Para ele ser campeão, ele tem que vencer o Grande Prêmio Brasil, o Hamilton tem que no máximo ser 6º colocado e Alonso no máximo 3º. Para o Alonso ganhar o campeonato, o Hamilton não pode ser 2º. Sendo 3º, eles empatam em pontos e o Alonso ganha no número de vitórias. O Alonso em 2º, o Hamilton só pode chegar em 6º. Se o Hamilton for 5º, empata com o Alonso em número de pontos, número de vitórias, número de segundos, número de 3º, número de 4º. E o 5º lugar do Hamilton no Grande Prêmio do Brasil daria o campeonato a ele. É brincadeira isso. Galvão, vamos lá, diga. Ouviu o Rubinho rapidamente? A escolha de gasolina, o que você fala sobre isso? Eu acho que largar do lado limpo aqui no Brasil é uma coisa boa. É lógico que a gente teria que ter planejado para largar
Talvez era de largar em 8º ou 9º, mas primeiro dentro do esperado. Minha volta, tirei tudo que eu podia, não tinha mais para tirar. E faltou realmente um pouquinho para que isso acontecesse, né, Rubinho? Porque o Trulli roubou o teu lugar ali nos últimos segundos. O Grande Prêmio do Brasil é muito legal por isso, porque os tempos são muito parecidos. Então, você sempre fica chocado de não ter entrado, mas ao mesmo tempo, sendo realista e pensando claramente, não tinha mais o que tirar do carro. Obrigado, Rubinho. Boa corrida. Galvão. Aí o Rubens Barrichello, que amanhã conversa com você no Esporte Espetacular. Conversa muito agradável que tivemos aqui no Paddock Interlagos, e você vê amanhã no Esporte Espetacular. Esporte Espetacular que a partir das 9h30 traz todas as informações. Vai ser ancorado aqui de Interlagos. E aí você vê o primeiro que para, o Raikkonen, para botar pneus macios. Agora vai ser para valer. O Raikkonen vai para a pista atrás do título mundial. O Felipe Massa já parou ali atrás e já vai reabastecer também. O mesmo vai acontecer agora, eles vão entrar nos boxes os carros da McLaren com o Hamilton na frente e Alonso atrás. Lá vai Felipe, boa sorte, Felipe. Restando 6h55. E depois do Esporte Espetacular, a partir de 1 da tarde, nós estaremos ao vivo. Toda a equipe da Globo presente aqui, levando a você todas as informações, a expectativa, a ansiedade, as novidades, tudo que vai acontecer antes das 2 horas da tarde. E às 2 horas da tarde a largada para a primeira das voltas que vai, a corrida que vai decidir o título mundial de 2007. Aí o Trulli quase se enrosca ali com o Heidfeld. Caldeirão do Hulk, daqui a pouco, meu amigo Luciano Huck, gente muito boa. Daqui a pouco, depois da Fórmula 1, as atrações do Caldeirão do Hulk. 1:14.377 o tempo do Hamilton. Você vai ver que isso não quer dizer nada. Aí vem as McLarens. Hamilton vai trocar pneu, tem que ficar na fila ali no posto ali, esperando. Você viu que deram uma volta mais do que a Ferrari, então foi uma volta mais leve. Então mais leve que a Ferrari, uma volta. Se deram bem aí. Mas também, ninguém sabe quanto um motor de combustível, quanto outro motor de combustível, pode estar até mais pesado. Verdade. Enquanto isso, as Ferrari já vem para abrir volta, hein? Quando passarem aqui na nossa frente, já está valendo volta. Aí já está valendo volta para Kimi Raikkonen. Olha como ele já vem abanando, como ele já vem balançando, como já vem usando a zebra. Aí vem acelerando, lá atrás vem Felipe Massa. Vamos ficar de olho na parcial dos dois aqui. O Raikkonen faz 18.596. E o Felipe vem atrás dele. E o Felipe está mais rápido que ele, 18.339. Está mais rápido e bastante. Pode ter dado uma atrapalhadazinha no Raikkonen. Ah, ele deu uma pancada muito grande na zebra, na segunda perna do Ayrton Senna. Deu pra ver. Ele deu uma pancada muito, ele exagerou no ataque à zebra na segunda perna do Ayrton Senna. E o Felipe fez mais redondo. Saiu mais rápido o Felipe. Vamos ver a segunda parcial. Isso aí, em relação àquele tempo do Hamilton, não tá valendo nada, essa coisa verdinha que tá embaixo aí. Vamos ver o Raikkonen e o Massa. Segunda parcial. 36,8, 36,6. Felipe já vem meio segundo mais rápido que o Raikkonen. Dessa vez ele é mais rápido. Raikkonen, 1:12.539. Lá vem Felipe, acelera, acelera. 1:12.539, acelera Felipe. Vai acelerando no final para marcar o tempo. 1:10, 1:12.128. 4 décimos mais rápido Felipe Massa do que o Raikkonen. Foi lá no começo da... Mas ele foi menor nas duas primeiras parciais. Agora vamos ver as feras. Esse tempo do Felipe é tão bom que mesmo com o tanque mais cheio, ele virou até mais rápido do que na volta anterior, na classificação anterior. Calma! Mas é verdade, é muito rápido isso aqui, ó. É tão bom quanto o tempo do Raikkonen de tempo vazio na segunda classificação. Vamos ver Hamilton e Alonso. Mas ainda vai baixar, né? Vamos ficar de olho aqui. Olha, 18,5 e 18,5. O Felipe fez 18,3 na primeira parcial. Ele foi mais rápido 2 décimos que os dois carros da McLaren. Pela primeira parcial ele foi 2 décimos mais rápido que os dois carros da McLaren. Vamos para o segundo trecho, fechado o segundo trecho. 36,6 do Hamilton. Felipe fez 37,4. 37 do Alonso. Está em quarto o Alonso.
O Raikkonen já entrando no box, já todo pneu prontinho para volta definitiva. Vamos ter mais uma briga. Nessa primeira, deu Felipe. E o Hamilton foi mais rápido que o Raikkonen. 1:12.128, Felipe Massa. 1:12.410, Hamilton. 1:12.539, Raikkonen. 1:12.978, o Weber. 1:12.984, Alonso. Alonso vai sofrer com o pneu de motor de segunda corrida. Ele vai sofrer com o motor de segunda corrida. Os outros têm todos motores preparados para 500 quilômetros. Ele ainda tem um motor preparado para 1000 quilômetros. Ele tem cavalos a menos e vai sofrer o Alonso. Vai ter que tirar coelho da cartola para tentar chegar lá na frente. Por enquanto, o Felipe Massa é o pole position. E amanhã o Domingão do Faustão começa às 6 da tarde. Com uma nova etapa da divertida Dança das Crianças e as emoções da Dança do Gelo. Cuidado para não cair. Amanhã, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Você viu aí os setores que andou mais rápido em cada setor. E mais uma vez, o Alonso passa mais rápido. Isso poderia significar, Burti Reginaldo, que ele tirou asa para tirar carga aerodinâmica? Só pode ser. Talvez, mas a desvantagem hoje, né, como eles não podem mais mexer no acerto aerodinâmico da classificação para a corrida, talvez até para a classificação para dar uma volta, menos asa ajuda. Para a corrida é complicado. Lembrando também que aqui no Brasil, por mais que a previsão não seja boa, de tempo para amanhã, sempre dá uma chovidinha. Então também tirar asa não é boa coisa não. Mas de alguma forma ele tem que tentar compensar, né? Se é que acontece essa diferença mesmo de motor. Mas aí que tá, isso que o Luciano falou. Se ele estiver tentando compensar na asa, ele vai correr assim, vai pelo menos largar assim. Poderia mudar no primeiro pit stop. Sai quase junto aí, né? Sai quase junto ali e um tá na volta de saída do box e outro na volta rápida. Mas já atrapalhou, já deu uma errada ali o Raikkonen. Atrapalha. Mas foi rápido, hein? Mas na saída do lago ele já errou. Mas foi rápido. 18.345. Era 18.287 a melhor parcial do Massa. Que o Felipe faz e agora. Felipe, 18.2. Agora o Felipe tá barbarizando, andando uma barbaridade. Vem ele ali atrás. Olha lá a errada dele ali, ó. Como ele teve que corrigir, como teve que buscar o carro, onde foi lá fora ali. Deu até uma fumada ali. Mudança de marcha. Vamos lá. Raikkonen desistiu. Raikkonen, nesse ponto ali, fez uma parcial alta. Mais alta, inclusive, que do Kubica. Aí vem o Raikkonen para virar 1:12.322. É o ideal que não só o Felipe fizesse a pole, mas tivesse um carro entre ele e o Raikkonen. Mas aí já é querer demais, hein? Aí vem o Felipe. Vamos ver. É 1:12.128 a volta dele. Ele faz 1:11.931. Vai buscar que eu quero ver. Vai buscar que eu quero ver. 1:11.931. Agora nós temos que torcer por um bom tempo do Hamilton. Vamos ver. Felipe é o primeiro, Raikkonen é o segundo. Hamilton é o terceiro. O Hamilton fez 18.4. O Felipe tinha feito 18.2. O Alonso fez 18.4. O Felipe tinha feito 18.2. Travou o dianteiro direito ali. Vamos ver a segunda parcial. A do Felipe era 36.435. Na primeira parcial, na curtinha, ele já levou 2 décimos de vantagem. Vai buscar 1:11.91 que eu quero ver. 1:11.931. Vamos pro finalzinho. O cronômetro já está zerado. Olha o Hamilton, veio buscar. Não é possível. Onde é que ele foi arrumar esse tempo? Aonde ele foi arrumar esse final de volta? Tinha sido 2 décimos mais lento na primeira. É no finalzinho, na cravada do cronômetro. 1:12.082. E na frente do Raikkonen. E na frente do Raikkonen, que é muito importante. Olha o Alonso em quarto. Tudo que o Hamilton queria. Felipe Massa ganha, vai embora, se manda e ele vai correr em segundo, porque segundo dá o título para ele. É tudo que todo mundo quer ver. Aí a comemoração na Ferrari, o Luca Colaiani ali, responsável pela imprensa. O Dudu, irmão do Felipe, ali feliz da vida. Valeu, Felipe! Acelerou pesado, acelerou bonito. Aí a vibração de Felipe Massa está fora do campeonato, mas abre-se uma possibilidade dele ganhar a corrida. Porque como ele larga com o Hamilton na primeira fila, se ele sair na frente,
O Hamilton vai embora, o Raikkonen vai atrás, a vibração do Felipe. Ele teoricamente fica liberado. A festa da galera. E sexta pole position, mano. A festa da galera com seu novo ídolo, Felipe Massa, que agitou, balançou, bagunçou, estremeceu Interlagos no ano passado, com uma grande vitória, e vai largar de novo na pole position. Felipe Massa, com mais 3 anos de contrato na Ferrari, situação estável, tranquila, bom ambiente, todo mundo gosta dele lá dentro, com tudo para fazer uma grande carreira realmente na Ferrari. Massa, pole position no Grande Prêmio do Brasil. Galvão. 1:11.931, olha a festa da galera. 1:12.082 Hamilton. 1:12.322, confira aí. Já Carlos Gil. Olha só, Ferrari e McLaren na primeira fila. Raikkonen e Alonso, Ferrari e McLaren na segunda. RBR e BMW na terceira. BMW e Toyota na quarta. RBR e Williams na quinta fila, na 10ª posição. Diga lá, Carlos Gil. Galvão, era para tentar ouvir uma palavrinha da família do Massa, do Dudu, da noiva dele, a Rafaela, mas já fomos devidamente expulsos do local onde eles estão esperando o Felipe para comemorar. Não vai faltar oportunidade. Olha a festa da torcida, cara. Parece um estádio de futebol. Todo mundo esperando a chegada do Felipe. E ele vem na volta inteira fazendo sinal. É carismático o Felipe, além de tudo, né? Além de tudo, ele é carismático. Ele vai bem nesse personagem. Ele se sente bem nesse personagem. A única coisa diferente, Galvão, é que o piloto não poderia, né, dar outra volta que nem o Felipe está dando. Talvez a FIA tenha autorizado, porque por regulamento não pode. Talvez tenha autorizado em especial para o GP Brasil. Será? Não sei, tomara, porque... Eu sei que ele está curtindo o momento dele, fazendo a festa dele aí, ó. Agora, já botou minhoca aqui na minha cabeça. Aí, é pra vocês, é pra vocês. Seguramente, ele se sente bem nesse personagem. A verdade é que ele se sente bem no personagem, se sente à vontade. Não pode dar segunda volta, né? O que eles vão fazer? Autorizaram? Chamou pelo rádio? Até pela gasolina não seria bom. Ele tá prejudicando a ele mesmo. Porque ele tá botando uma volta a mais de gasolina. Mas o que ele tá curtindo, tá. Tá curtindo muito. Vamos ter que correr atrás. Aí, virou surfista agora no sinal do dedo ali. Geralmente as equipes têm contato direto com o Charlie White, que é o diretor de prova. Então talvez a Ferrari, não sei, pedir uma permissão. Precisa... Vamos ter que correr atrás disso aí. Vamos ter que correr porque isso não é normal. É uma coisa que não é normal. Aí, Felipe Massa, olha lá o surfista, hang loose. O gesto característico dos surfistas. É só um detalhe que eu pensei agora. Quando o Felipe também cruzou a volta, quando ele fechou, talvez ele não recebeu a bandeirada. Então, se ele não tinha recebido, ele pode completar a volta, uma volta a mais. Tem que ver direitinho. Eu não acho possível que possa ter cometido um erro dessa forma, não. Não acredito. Ele curtiu muito, a torcida curtiu muito. Isso vai aumentar ainda mais a expectativa para o Grande Prêmio de amanhã. O Felipe Massa larga na pole position e desta forma, com o Raikkonen largando em terceiro, ele pode sim ter a possibilidade de ser liberado para ganhar a corrida. Seria uma grande festa. Olha o grito da galera. E com isso, vem a decisão logo atrás entre Hamilton, Raikkonen e Alonso. O primeiro do campeonato larga em segundo, o terceiro do campeonato larga em terceiro e o segundo do campeonato só larga em quarto. Deve estar mais pesado o Alonso. E o Felipe Massa vai agitar, largando na pole position. Vamos ver a chegada dele ali. Vamos ver a forma que ele desce do carro. A vibração do Felipe e a resposta da torcida. Sem dúvida nenhuma, existe um novo ídolo no automobilismo brasileiro. Esse povo brasileiro que gosta tanto de corrida de automóvel. E volta a repetir, ele se sente muito bem nesse papel. Absolutamente à vontade. De tímido não tem nada. Vamos ver a saída do carro dele. Bateu no cinto. Saiu Felipe. Tem que recolocar o volante. E agora sai para a festa. Saiu para o abraço. Este é Felipe Massa do Brasil. Fazendo a pole, sendo cumprimentado. Nascido para vencer. Deu para ouvir aí, Galvão?
Não sei, não deu não. Ele falou, mais uma. Mas ele estava de capacete ainda. Pole mais uma. De amarela ali com as mãos quase rezando de boné amarela, Ana, a mãe. Ao lado ali, mexendo agora e falando, a Rafa, a noiva com quem ele vai se casar no dia 30 de novembro. E do lado o Dudu. A família, as pessoas queridas do Felipe Massa. Mais uma pole position. Tá aí, Reginaldo. Você queria 9 pro Felipe e 8 pro Kimi. O Kimi que luta pelo campeonato, que nas poles ele já perdeu. Exatamente. Ficou no 9-8. E o mais importante é ter conseguido o Hamilton aquele tempo extraordinário de se colocar entre o Felipe e o Raikkonen. Aí a Ferrari não pode, de cara, adotar a estratégia de fazer uma corrida para o Raikkonen. Claro que vai ter estratégia durante a corrida, mas no começo já complicou para ela. Olha a festa do Felipe, a festa dele, é pole position, é mais uma. É em casa, é no Brasil. Daí Felipe Massa do Brasil. Luciano Burti, agora teoricamente ele pode ser liberado para ganhar a corrida. Tomara que sim, é isso aí. Ele mantendo a ponta e o Hamilton em segundo. A Ferrari não tem como não deixar ele ganhar a corrida. Então eu aposto muito na vitória do Felipe. Muito bem, curtimos numa boa, o treino foi bom demais, as emoções foram fortes. Felipe fez a festa. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, o Esporte Espetacular, tudo para você sobre a Fórmula 1. À 1h nós estaremos aqui com o Reginaldo, com o Burti, com a Mariana, com o Carlos Gil, com toda a equipe da Globo. E tomara que ele seja liberado para vencer e vença de novo o Grande Prêmio do Brasil. Você fica agora com meu amigo Luciano Huck, muito gente boa. O Caldeirão do Huck, as atrações do Caldeirão. Valeu, Felipe. Até amanhã, gente. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2007.